Olha, gente, hoje a gente está visitando a Alice na Holanda. É um país que me causa muita curiosidade. Eu não sabia que ela já está lá há 20 anos, então você é uma cidadã holandesa? Sim, O seu marido é holandês? sim, meu marido é holandês, eu mudei para cá, a gente morava junto, a gente tinha como se fosse um contrato de vida União juntos. estável. Uhum. Isso, aí depois, quando passaram-se alguns anos, aí para poder ter os direitos civis, eu pedi a naturalização, para poder votar nas eleições, não só porque um cidadão com a permissão de moradia pode votar só para a cidade. E eu queria ter direitos civis para votar também para o país e para a província, então eu precisaria da Eu naturalização. não te falei, mas assim, eu tenho uma ligação, entre aspas, com a Holanda, porque a minha irmã é casada com um holandês também. Só que ele Sei, é o contrário, ele é radicado aqui no Brasil, ele veio para cá com 7 anos de idade sim. e veio para o estado de São Paulo e depois veio para uma casa de frades holandeses aqui que tinha aqui em Sabará. E como eu sou de Sabará, eles se conheceram lá em Sabará. Ué, então Mas nós vamos continuar com essas coisas, porque minha família também é de Sabará. é mesmo? Qual É, que é o eu sou, eu sobrenome? sou, eu sou sobrinha neta de Romualdo Horta. Ah, conheço demais, conheço todo mundo, conheço a Gláucia, conheço todo mundo. É, é. De Heloísa, Heloísa, olha, Heloísa é casada com o irmão da minha mãe, Roberto. Meu pai é primo da Heloísa. meu Deus, olha que interessante. É, Pois é, mas então vamos em frente. Então eu tenho já esse contato com a Holanda desde sempre, porque eu sim, e a minha irmã temos uma diferença de idade muito grande. Quando ela casou, eu era menina, tinha 7 anos, quando nós temos uma diferença de idade de 18 anos. Então, sim. assim, e sempre foi muito assim, evidente essa coisa do holandês, né? Da, do país mesmo, as diferenças, e, e sempre gerou muita curiosidade. Você está em Roterdã. Eu dei uma olhada um pouquinho sobre Roterdã. É uma cidade Uhum. portuária, né? Uma cidade muito interessante porque ela é um parque aberto, tem muito verde. Tem a Igreja dos Peregrinos, que eu achei super interessante, que os peregrinos, que os pescadores rezavam antes de ir para o mar. Li algumas coisas sobre a cidade. Confere? Sim, a Roterdã é uma cidade realmente muito peculiar, porque eu não sei se você chegou a saber desse pedaço, mas durante a Segunda Guerra Mundial, em maio de 1940, os alemães bombardearam a cidade Totalmente completamente. destruída. Uhum, eu vi Sim, e isso. aí a É. cidade perdeu aquele centro antigo das cidades europeias. Portanto, nossa Uhum. cidade, ela, apesar de ter algumas coisinhas, a minha casa é uma delas, esse pedaço aqui da Eu ia cidade é falar, uma você delas, que está num são. centro histórico, né? A minha casa é de um período histórico mais antigo, mas a 2 quarteirões aqui de casa eu tenho o marco do incêndio, do bombardeio, porque tem uns holofotes vermelhos que marcam a fronteira do incêndio do centro. É aqui a 2 quarteirões, 200 metros da minha casa. Então, por 200 metros, a minha casa também não se Não teria sido perdeu. destruído. Não, eu Então, a li isso. cidade é muito moderna, a arquitetura é Sim, muito moderna. totalmente contemporânea. Uhum. Sim, Então é isso aí. Eu vi que ela foi totalmente destruída e até queria te perguntar isso. A sua casa, então, é uma sobrevivente aí, e desse estilo, que é um estilo que a gente fala em Holanda, a gente pensa nesse estilo de casa, né? Que eu suponho é, que seja estreita para estar na frente, para poder ter mais casas na frente do canal, né? justamente. Só para situar o pessoal aqui, a casa dela é aquela casinha típica holandesa.
estreita, que eu nem sei qual que é a largura, você sabe, Alice? De frente? São mais ou menos 5 metros. 5 metros. E É, profunda, né? Ela é comprida para trás. E no é, seu e eu, caso, ela dá para uma outra rua atrás? não, Não. ela é, o meu quarteirão tem casas em todos os lados, e o Ah, meu quintal é profundo e o quintal da casa atrás é um quintal ah, curto. Eu tenho um entendi. quintal mais ou menos de 20 metros. Você tem um vizinho de fundo, vamos dizer assim. Tenho, que é o da É, rua de trás. pois é. E a Então é uma minha casa. casa não tem aquele caminho de passar com a bicicleta atrás, eu não tenho. A bicicleta fica Ah, na frente. Você deve ter reparado também no eu vi, filme. eu vi. Muito interessante. Uhum. Então, assim, aquela casa compridinha, clássica. Mas é isso, olha, vamos falar então, para me entender também como que funciona a casa. Então, a entrada é no nível da rua? Eu já não É, tô. É no nível da eu rua. tenho uma escadinha de 2 degraus, aí eu Ah, entro no nível da aham, rua e tenho um hall pequeno onde ficam as bicicletas. Meu menino deixa os sapatos também. Ali tem uma sapateira do meu menino, porque aqui, aham. como na maioria das casas do exterior, a gente não anda de sapato da rua dentro de Sapatos. casa. Não é coisa de Aham. corona, sempre foi assim. Sim, é uma prática normal. É normal aqui. E aí a gente Uhum, entra para um corredor. Nesse corredor uhum, eu tenho um espaço onde a gente pendura os casacos. Meu marido usa chapéu, chapéus, então ele eu tem vi. chapéus. A minha chapeleira é até daquela de bichinho, aquela flor que a gente Sei. compra em Aham. bichinho. Eu ganhei de uma visita que trouxe para mim. Aí eu tenho 2 portas que entram para aquelas salas tradicionais que tem aqui nessas casas dessa época. Minha casa é de 1889. 2 salas conjugadas. A primeira que dá para a rua eu uso de sala de visitas e sala de televisão. Que tem o sofá E de canto. justo. E eu tenho uma sala que tem uma mesa escura, que é uma sala de jantar que Uhum. eu uso só em ocasiões sociais. É uma copa mesmo, como antigamente, porque a gente faz nossas refeições lá embaixo Na na cozinha. cozinha. É. É onde você tem uma cristaleira bonita verde, né? Aquela cristaleira é uma herança do avô do meu marido, era uma cristaleira de fazenda. Muito linda. Foi você que pintou? Não, ela já veio assim, aquela é a cor original. Nossa, que linda. Verde com fundo meio avermelhado. Ela é verde por fora, por dentro ela é vermelha com os detalhezinhos dourados, mas aquela cor é a pintura original dela. Tem que Achei ela mandar dar uma interessante. restaurada. Achei ela interessante. Achei as cores, a mistura de cores bonitas. É, Bonita. E vou aproveitar e pular para uma outra coisa também. Dois móveis que você tem de canto, que eu nem sei se aquilo tem nome, eles são originais da casa? Não, isso também é uma história interessante, Ah, porque eu herdei aqueles 2 móveis também da minha sogra. É uma história meio triste, porque o avô do meu marido, mãe da minha sogra, faleceu no ano que eu conheci meu marido. ah, E aí minha sogra herdou vários móveis do pai dela. sim. Mas no ano que meu menino nasceu, a minha sogra chegou a conhecer meu menino, mas logo depois meu menino nasceu em fevereiro e em abril minha sogra faleceu. Rápido. E aí aquela herança que ela recebeu do pai passou Para vocês. basicamente para o meu marido, porque o É, meu cunhado, como eu já falei, mora na Austrália. não tinha condição de absorver essas coisas. Não, ele Não. levou alguns quadros, algumas peças menores, como Aham. lembrança e como herança, mas os móveis ficaram para nós. E Ah, aqueles tá. 2 armários de canto eram dessa passagem do avô do meu marido e da minha sogra. É, E os objetos de dentro daquele móvel na sala, na copa, são objetos que meu marido e a minha sogra e o avô dele foram guardando no transcorrer do tempo. Eu tenho também, eu mostrei no filme, em cima, assim, uns objetos egípcios, porque o padrinho do meu marido era egiptólogo. Então ele olha. tinha uns amuletos egípcios, ele tem um baixo relevozinho egípcio, então né, eles estão ali no cantinho daquele armário. Ah, depois eu vou até olhar com detalhes, porque eu É não, na parte assim. de cima. E assim, na Aham. segunda parte, assim, tem uma lanterninha que o avô do meu marido,
esse que era o dono desse armário, Ah, ele foi uma das pessoas envolvidas na reconstrução de Roterdã no pós-guerra. Ele era interessante. trabalhador da prefeitura, mas ele era engenheiro, ele era um trabalhador técnico. E Aham. durante a guerra, como ele era um funcionário da prefeitura, ele tinha aquela lanterninha que dava direito a ele sair durante o toque de recolher. E aquela lanterninha tem uma abinha assim que fecha. Se houvesse um ataque, ele podia fechar e tampar a luzinha e não seria visto, portanto, pelos inimigos. Então, é uma coisa da história também. Olha que E é, interessante. e é também interessante porque aqui a guerra é ainda uma coisa muito próxima, porque meu marido cresceu escutando essas histórias. O pai dele, que já é um outro ramo da família, tinha 6 anos de idade quando a guerra começou. Portanto, o meu sogro, ele ainda é vivo, ele passou a guerra inteira consciente, porque ele tem lembrança da guerra, como a gente tem lembrança da nossa infância, dos 6 anos para frente, É, é. né? Os europeus têm essa diferença aí, né? Vivenciaram Sim, isso, né? Se você pegar uma geração aí, igual você está falando do seu sogro, vivenciou isso na pele e sim, sabe, né? Como que aconteceu. Ô, Alice, eu percebi que você tinha coisas muito interessantes e coisas antigas. sim, Isso faz uma diferença muito grande na casa, né? Além de você ter cada objeto uma história para contar, eu acho que isso assim, é aconchegante você ter essas coisas. Eu gosto demais de coisas antigas. E sim. aí, a casa é antiga, eu achei até que como tinha 2 móveis de canto, eu falei, isso aí deve ser da casa que ela encontrou eles fixos aí. Nada Não, disso, não. né? Eles Herança. vieram e eu tive que caçar os cantos. Procurar. É isso aí. Alice, mas voltando então, você falou, olha, Vênia, que a gente entra o corredor onde você guarda as coisas, aí tem a primeira sala, que você volta um pouquinho atrás, porque é a sala que dá para a rua. Na sequência, você tem aquela sala de jantar onde tem a cristaleira, foi aí que eu interrompi. Sim. E aí é que tem aquele balcão bonito. A casa, isso também é um ponto. Quando a gente comprou essa casa, a gente achou essa casa quando a gente resolveu voltar para o centro da cidade. Aham. E aí o meu marido fez um circuito de casas, ele tinha assim umas, meu marido é meio sistemático, então ele tinha umas normas assim que ele queria que a casa, umas características que a casa Que tivesse. preenchesse. Tinha que É, preencher. ele queria que fosse uma casa antiga, porque ele gosta de pé direito alto, de coisas características do tempo. Ele foi criado numa casa muito antiga na cidade de Leiden. Então eu Uhum. acho que isso, a noção de casa dele é uma casa antiga. Aí Uhum. ele queria uma casa antiga, ele queria que uma casa com quintal para o sul, porque o quintal para o sul aqui é importante por causa da insolação, porque no Uhum. inverno o sol desce para o sul e aí fica batendo o sol no quintal no inverno. Uhum. Então ele queria uma casa com quintal para o sul e ele queria uma casa num canal, porque ele não queria ter vizinho colado na sua janela da frente. Uhum. E isso fez com que nossa opção de casa se Ficasse restringisse restrita. bastante. Claro. São muitas características, né, É, Alice? aí Aí. a gente teve aqui tem 2 vezes por ano, a cada semestre tem um dia que as casas, todas que estão à venda, são abertas sem você precisar fazer um appointment, sem você marcar a Que visita. interessante. Chama Dia Nacional de Casas Abertas. Aí você Aham. pode visitar, os donos preparam-se para ficar o dia inteiro recebendo compradores. Aham. E aí ele fez uma seleção das casas que atendiam às características que ele precisava, e essa foi a primeira que a gente veio. Uhum. E eu e ele, nós dois nos apaixonamos por essa casa. A gente resolveu fazer uma oferta. Eu falei, escuta, Roterdã é conhecida como aqui é um pântano, a Holanda é um pântano, e Aham. Roterdã é conhecida com casas antigas com problemas de alicerce. Eu falei, eu vou mandar fazer uma pesquisa de Claro, uma construção. avaliação. E Aham. aí a gente fez a oferta, falou, a gente quer uma avaliação antes. O dono falou, ok. Quando a gente fez a avaliação, foi muito triste, porque a avaliação falou, o alicerce dessa casa Não não tá existe, tá bom, podre. tá podre. Essa casa tem que ser feita, refazer os alicerces. Aí a gente cancelou as negociações. Uhum. Mas passou-se 6 meses e a gente continuava apaixonado por essa casa. Aí eu Alice. virei pro meu marido e falei, quer saber? Teve também uma questão de crise e tal, aí o preço que a gente tinha fechado
por essa casa, ficou um preço ok, mesmo com esse investimento necessário para refazer o alicerce. Aí eu falei, vamos tentar? Aí o meu marido falou, vamos. Aí a gente tentou renegociar, conseguiu, aí a gente fechou o negócio, mudamos para cá. E a gente teve que fazer o alicerce. Então, por isso que a gente teve que fazer aquela parte moderna da casa, a cozinha. A cozinha era onde fica aquele móvel que a gente acabou de falar. Ali era a minha cozinha. Uma cozinha aberta para a copa. Ali onde fica o armário de canto e tal. E aí a gente fez o andar de baixo, porque a gente teve que fazer como se fosse uma piscina de concreto com uma fundação. E essa piscina tem umas mãozinhas assim que segura as paredes de sustentação. Tem duas mãozinhas na beira da piscina de concreto e tem umas colunas que seguram a parede do meio, que também é uma parede de sustentação. Então, a gente teve que fazer uma construção para suportar a casa. Entendi. E aí gerou esse espaço. Fez aquela parte de baixo, porque a gente não tinha necessidade. Porque só aquele espaço ali já dava para você concentrar as coisas. Mas ficou uma cozinha super bacana, né? Enorme, moderna. É uma cozinha gigante. Para os padrões aqui, é uma cozinha assim. Parece uma cozinha de Brasil. E eu não sei também se você reparou, eu tenho um fogão e uma placa fornos? de indução. E você tem 2 fornos? Eu tenho 4. Eu tenho 3 fornos, porque eu tenho um forno. Eu tenho o forno do meu fogão, que meu marido falou, eu quero cozinhar, meu marido que cozinha. E ele falou, eu quero cozinhar a indução, porque eu não aguento fogo. Aí eu falei, mas a gente tem um fogão, quando a gente comprou a casa, ela veio com um fogão italiano, bom. Eu falei, mas o que você quer fazer com o fogão? Esse fogão? Ele falou, vou jogar fora. Eu falei, de jeito nenhum, porque para vender fogão usado não vale nada, né? Entendi. Então eu falei, não, de jeito nenhum. Então a gente tem o fogão com 6 bocas e uma placa de indução com 4 bocas. Eu tenho 10 bocas. Para quantas pessoas na casa? 3. 3 pessoas, Não, eu vi, falei, essa cozinha tá fora do padrão. Isso aí não tá mais para brasileiro do que para Holanda. Não é mesmo? Mas é uma cozinha super boa, a gente adora. É o coração da casa, né? Com certeza, onde tudo acontece, né? E a gente fica basicamente ali naquele espaço atrás da mesa. Aquela porta de vidro abre em sanfona, então eu posso colocar aquelas cadeiras para como se fosse é como se fosse uma varanda, uma área, um puxadinho assim no final da cozinha. Aí aquele andar é abaixo do nível da rua e do quintal, então eu tenho que subir para o quintal. Eu entendi. As 2 casas nas laterais suas são habitadas? São. Aquela parede que você fez com os saquinhos de feltro, é feltro mesmo? É de feltro. Está preparada para as plantas? E aquilo ainda é um dilema, porque eu olho para aquilo e eu falo, eu vou fazer isso um dia. Aí, no outro momento, eu olho para aquilo e falo, eu vou contratar uma empresa para fazer isso para mim, porque são 500 saquinhos, Vênica. Só para completar, para as pessoas entenderem bem, na lateral, onde ela tem aquele verde, quando eu vi a primeira vez, eu não entendi que eram saquinhos para colocar a planta. Depois que ela me falou, que eu observei, são saquinhos, ela vai fazer dali uma parede verde, mas hoje está até interessante, está parecendo que é uma obra de arte que você deixou lá. Uma instalação. Uma amiga minha olhou e falou assim, Alice, isso é para pôr sapato? Eu falei, não, se eu tivesse 250 pares de sapato, eu seria pior que Imelda Marcos. Mas não, os saquinhos são de feltro. Atrás eu tenho uma impermeabilização, como se fosse para aqueles laguinhos que você constrói, uma lona impermeável, eu coloquei atrás. Em cima à direita eu tenho uma torneira e uma tomada onde eu posso colocar um computador. E eu tenho já todo o material de irrigação, que é uma mangueirinha com pequenos T's. Então eu tenho também uns 500 Tzinhos de pingar em cada saquinho. Então eu tenho que, além de plantar, eu tenho que instalar toda essa irrigação. É um processo complicado. Acho que eu vou ter que tirar umas semanas de férias para poder fazer isso. Aqui não, Alice, eu te aconselho, deixa a instalação por um tempo. Quando você cansar da instalação, você parte para as plantas, porque está muito charmoso.
É. né? Eu achei muito bacana. E outra coisa que você pode fazer também é fazer uma coisa mais pontual. Em vez de você pôr em todos os saquinhos, você pôr em alguns lugares, porque aquilo tá interessante. Mas aí tem o problema da irrigação. Porque aí ele vai cair em todos, né? Não tem jeito. E Não aí eu funciona. teria que colocar estragaria a minha instalação, porque eu teria que colocar uma borracha, Mangueira. né? Uma Uma mangueira. mangueirazinha, e ia ficar É. feio. Uhum. Então eu tenho que fazer, o processo é um processo que vai demandar um trabalho muito intenso e uma logística muito grande. Não, verdade. Porque, Isso aí. mas eu ainda vou fazer. Eu ainda prometo para você que quando a parede verde existir, a gente volta e você dá uma olhadinha. Vamos mostrar. Com o maior prazer. Eu te perguntei a frente, você falou tipo 5 metros, mas eu não te perguntei a altura total da casa. Eu tenho aqui o pé direito são lá embaixo, na sala e no primeiro andar são mais ou menos 3 metros e pouco. Esse andar aqui, eu tô aqui em cima, eu não filmei esse pedaço aqui, você até vê que aqui essa estante triangular, aqui é o meu final escritório. Da casa. Uhum. É o último a parte andar. de cima, o último andar. Uhum. Então aqui o pé direito é um pouquinho mais baixo porque é triângulo, né? Mas eu acredito que a casa deve ter de altura mais ou menos uns 12 metros. E de fundura eu não saberia dizer exatamente, eu fico te devendo, mas... Não, é só curiosidade, porque um formato completamente inusitado para nós brasileiros, né? Ela é alta, fina e comprida. Muito legal, muito, para mim isso é assim, eu falo que sempre que eu viajei eu tinha vontade, eu falo em todos os lugares que eu vou, quem dera que eu conhecesse uma pessoa que pudesse me mostrar uma casa característica do lugar, né? Porque seria tão interessante se a gente conhecesse. A gente teve uma temporada que o meu marido fez um estágio no exterior, foi na França, em Paris especificamente, e a gente passeava de noite de carro. E eu falava assim, vamos na Avenida de Foch para me ver os lustres das casas, porque a gente tem essa curiosidade. Eu sempre fui envolvida com decoração, então estou sempre com isso na cabeça. E quando a gente fez o contato que você me mostrou, que era essa casinha clássica da Holanda, eu falei, eu quero entender como é que isso funciona, saber como é que elas são habitadas, mas assim, depois que você entra na sua casa, você vê que é uma coisa que você está totalmente contemporânea, totalmente adaptada à realidade de hoje e fantástica. Alice, outra coisa interessante que eu vi que você tem na parede, que eu conheço, aquelas formas de biscoito, aqueles biscoitos maravilhosos. São formas de biscoito realmente, não são aquelas de madeira? São formas de speculoos. Speculoos é um biscoito típico holandês, você deve conhecer do seu cunhado. Conheço demais. Acho delicioso, muita canela. Sim, são biscoitos típicos do inverno, da época de Sinterklaas, que é o São Nicolau, que é a festa do Santa Claus, que é o São Nicolau, que é uma festa que aqui é em 5 de dezembro. E aquelas formas, eu herdei aquela com vários biscoitinhos pequenos da minha sogra, aquela que tem uma moça grande, do outro lado é um rapaz. Eu vi uma que tem uma moça grande. E do outro lado é um rapaz, então você pode escolher se você vai fazer um biscoito mulher ou um biscoito homem. Porque ela tem os dois lados, é uma forma unissex. E aquela do anjinho eu comprei numa loja eu tenho aqui perto de casa uma loja de antiquário, não é bem um antiquário, é mais uma loja de curiosidades. E eu passo lá sempre e às vezes eu acho umas preciosidades. Então eu já tinha essas outras duas e eu consegui aquela de anjinho nessa loja e eu coloquei naquela pilastra, que ela é uma das pilastras de sustentação. Ficou muito legal, bem característico daí, né? Vamos falar de uma outra coisa aqui que me chamou a atenção. Você tem umas luminárias de teto muito bonitas. Sem falar das contemporâneas, que eu amei, já até passei para uma amiga minha que mora na Alemanha, que gosta muito de vidro, já fez curso de vidreiro e tudo. E é uma coisa muito linda. Eu fiquei encantada. É maravilhoso. E aquilo ali também foi o seguinte... Foi também uma loucura minha, porque o preço daquele lustre não é um preço de banana, não. Mas eu falei pro meu marido, quando eu vi aquela bolha a primeira vez, eu falei, eu quero essa bolha na minha casa. E eu falei pro meu marido, eu sinto muito, mas eu não quero uma, eu quero 3. Ele falou, o local 3? Ali...
Eu falei, É porque 3. porque o local ali pede, né? Porque você tem um espaço, você tem o pé direito, então, assim, muito bonito. Muito. Mesmo 2 ficaria pouco. Pouco, muito Então interessante. eu tive que investir em 3 daquelas bolhas e elas são sopradas e foi interessante porque o rapaz fez para mim. Ele faz quando você compra, ele faz. Encomenda. E aí ele falou, Alice, eu tenho um problema, porque em uma delas ficou uma bolinha vermelha, porque é vidro soprado e eu acho que ele tinha feito uma coisa vermelha antes. Teve um de resíduo. soprar. E tem um pintinho vermelho. Ele falou, você quer trocar? Você quer que eu faça uma quarta para você e eu fico com essa que deu essa bolinha vermelha? Eu falei, não, deixa a bolinha. Mas ela é invisível a olho nu. Eu mesmo custei a achar a bolinha vermelha. Ele é que sabia, assim, na perfeição dele. É, não, mas isso nós vamos deixar aí para todo mundo olhar, porque vale a pena. Eu gosto demais de lustres Art Deco e Art Nouveau Tiffany. Eu adoro aquela fase. E essa casa, como ela é uma casa anterior a esse estilo... A isso tudo. Mas eu falei aqui, é uma casa tão eclética, porque ela já tem essa fachada que já não tem mais as decorações daquela época. Ela já tem uns móveis meio misturados. Eu posso colocar aqui uns lustres desse tipo. E aí eu comprei o lustre da minha sala de visita, que é o lustre da sala da frente. E aí, um vizinho meu... Os vizinhos aqui têm mania de olhar as casas da gente quando ele passa na frente. Os vizinhos não vêm muito na casa da gente, não, mas eles olham. Aí um vizinho meu aqui falou assim, Alice, eu já reparei que você gosta desse tipo de lustre. Eu tenho um jogado na minha casa. Você quer? Eu falei, quero. Aí ele me deu, um lustre realmente Art Nouveau, que é o lustre da minha copa, que original. Tem uns motivos florais. Eu não sei, Vênica. Ele é antigo, porque ele estava assim, julgado na casa dele, que é uma casa do mesmo ano que a minha, e ele não gosta de dizer coisas velhas. Ele me deu, ele estava totalmente marrom, porque eu acho que os moradores, quando esse lustre estava na casa, fumavam, então ele estava completamente amarelado, então eu tirei aquelas manchas de alcatrão e nicotina do lustre, ele ficou eu acho maravilhoso. Não, lindo, lindo. Eu anotei aqui, me chamou a atenção para te falar. E naquela região do elevador, meu marido falou, já que a gente tem um na frente, que é desse tipo, na copa, vamos colocar aqui também nesse lugar, ali onde tem um móvel de canto, um lustre desse tipo. Aí eu comprei, esse também é contemporâneo, mas aí ele é mais Art Deco, ele é todo reto, com quadradinhos, coisinhas retinhas, ele é bem Art Deco. Então, na verdade, aquele andar, esse meu andar do térreo, em termos de lustre, é meio um samba do crioulo doido. Porque ele tem... Cada um é de uma origem, cada um é uma história. Ele tem 3 lustres Tiffany, mas os 3 são de linhas diferentes. Eu falei que só falta a libélula, para ficar completamente crioulo doidíssimo. Não, mas tá eu tenho mais uma história, porque ele veio um mês atrás e me deu um segundo lustre com uvas. A mesma pessoa? O mesmo vizinho falou, achei mais um lá em casa. Toma, me deu. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aí eu pus no meu quarto. Olha, adorei conversar com você. Foi uma oportunidade para mim, assim, você nem imagina. Eu sempre falo isso, meu olho brilha, porque eu sou muito curiosa. E, assim, oportunidade de entrar na casa de uma pessoa, né? E saber um pouco da história. E com esse facilitador, né? Porque a pessoa também tem a ver com a minha origem. Então, a gente tem uma proximidade, né, Alice? Fica uma coisa fácil da gente, né? Eu poderia estar conversando com uma pessoa holandesa que soubesse falar português, mas não seria nem nada parecido do que a gente está conversando, porque as origens são muito fortes, né? É verdade, olha bem, Sabará e Holanda. E estou muito feliz de falar com você e de estar aí um pouquinho na Holanda. Eu fui à Holanda uma vez só, há muitos anos atrás, muitos mesmo. Eu acho que eu fui aí em 88, nunca mais voltei. Então, Vênica, passando essa crise, você vindo à Europa, querendo ficar aqui em casa conosco, você é muitíssimo bem-vinda. Aí você vem conferir as coisas ao vivo. E eu espero que a parede verde já esteja brotando quando você vier. Se Deus quiser. E você também, quando vier aqui no Brasil, comunica comigo para eu também poder te receber. Que vai ser um prazer para a gente se conhecer, tá bom? Agradecer. Pra gente se reconhecer. Exatamente. Aqui, agradeço muito a Andréia,
que fez a ponte de nós duas. Com certeza. Vocês foram colegas de escola? A André era do Loyola e eu era do Dom Silvério, mas a gente era contemporânea e a gente foi amiga desde então. Ah, bacana, muito bacana. Então é isso, te agradeço muito, foi muito bom e a gente vai se falando aí. Com tá? certeza. Obrigada, Vênica. Um beijão pra você, um beijo no seu marido e no seu filho, tá? Tô sim, com certeza. Por também deixarem aí a gente conhecer essa casa maravilhosa, tá bom? Muito obrigada. Um beijão pra você, tá? Outra.